Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a respeito dos números naturais. Vamos aprender um pouco de história. Vejamos aqui, ó. Como vimos, vivemos atualmente no mundo dos números, mas foram necessários séculos e séculos de descobertas e aperfeiçoamentos para chegarmos à forma atual de escrita dos números. Ou seja, teve um grande processo da história da humanidade para que nós chegássemos no que é hoje, na quantidade de números, para que nós chegássemos a conhecer o que são hoje os números. Examine ao lado os registros e os símbolos que alguns povos utilizavam antigamente e imagine a história dos números, como era cada uma das épocas e como os povos viviam, o que faziam, quais eram as necessidades deles e por que precisavam registrar as quantidades com símbolos. Aqui nós temos marcas em osso. Nós temos aqui um osso de um animal e eles faziam marcas. Aqui nós podemos ver 3 marcas. Aqui também nós temos nós em corda. Nós temos uma corda e eles fizeram 3 nós. Aqui nós temos também as marcas em madeira, ou seja, pedaços de galhos, de árvores. Eles também faziam marcas. Nós podemos ver aqui que possuem 3 marcas. Povos primitivos. Quando e como o ser humano começou a contar? Há milhares de anos, o ser humano já contava pequenas quantidades. Os animais que caçava, os objetos que fazia, as mudanças das fases da lua que observava para medir a passagem do tempo, as ovelhas que criava, entre outros. O que ele utilizava para contar se ainda não existiam os símbolos? Usava os dedos da mão, pedrinhas, entre outras coisas. Aqui nós podemos ver as lascas de pedras, certo? São pedaços de pedras, são tiras de pedras. Aqui nós temos as pedrinhas. E aqui nós temos os gravetos. As primeiras marcações das quantidades foram feitas com desenho nas paredes das cavernas, como nós podemos ver aqui, nesta figura. Aqui nós temos um criador de ovelhas, e ele está observando que possui 2 ovelhas, aí ele foi na caverna e desenhou a quantidade de ovelhas. Tá certo? Também poderia ser em nós, em cordas, pedrinhas, talhos em ossos e outros tipos de registro. Ele poderia registrar a quantidade de ovelhas das seguintes formas: desenho nas cavernas, nós em cordas, pedrinhas, talhos em ossos e outros tipos. Com o passar do tempo, surgiu a necessidade de usar símbolos para registrar quantidades. E, conforme o ser humano precisou registrar quantidades cada vez maiores devido ao pastoreio e, depois, com o início do comércio, foi necessário aperfeiçoar a maneira de contá-los e representá-las. Ao longo dos séculos, diferentes povos empregaram e aperfeiçoaram diversos sistemas de numeração. Vamos conhecer o modo como algumas civilizações registravam os números. Você sabia que ainda hoje algumas tribos aborígenes contam apenas 1, 2 e muitos? Ou seja, eles só contam o número 1, número 2 e muitos. Muito bem, pessoal, por hoje é só. E na próxima aula nós vamos continuar falando a respeito da história dos números. Um abraço e até lá!